Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante para mim. Seja membro também no canal. Tem alguns benefícios exclusivos, o grupo de WhatsApp comigo 24 horas por dia, onde a gente bate papo e eu também levo muita informação, vídeos exclusivos para membros e também as nossas lives exclusivas. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Luiz Gustavo tem um probleminha, uma embolia pulmonar, e aí o São Paulo divulgou, inclusive, nas suas redes sociais. Foi um caso que acabou pegando até de surpresa, né? Porque aconteceu, o São Paulo, o elenco se apresentou normalmente, né, neste sábado para fazer toda a preparação, organizar, fazer toda a preparação. O Luiz Gustavo, inclusive, deveria viajar para Belo Horizonte, só que ele alegou, e até vou trazer aqui o comunicado do clube explicando, que é bem detalhado sobre toda essa situação. Após se queixar de dores na região torácica na chegada do CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de uma tromboembolismo pulmonar. O atleta se encontra internado para observação e tratamento e permanecerá assim nos próximos dias até novas atualizações. Então, foi um caso pego de surpresa, né? Porque ele chega ao CT, ele reclama de fato desse desconforto que ele estava sentindo no tórax. E aí, para prevenir, né? Imaginando ali, não é nada, vamos conferir o que está acontecendo, e vem toda essa questão, né? E aí é preocupante porque hoje a gente foi tentar conversar com mais pessoas para entender essa situação, como é que tá, em que grau tava, e é um caso completamente indefinido. Ou seja, o São Paulo pode não ter mais o Luiz Gustavo como atleta profissional, porque é um caso grave, é uma situação bem delicada de fato. Então o São Paulo, neste momento, esquece qualquer questão de contar com o Luiz Gustavo, de planejamento, de reapresentação. O São Paulo evita qualquer coisa, porque hoje a prioridade é totalmente a saúde do atleta. É um caso sério, é um caso que o São Paulo vai ficar de olho junto com o seu departamento médico e também com o pessoal, a equipe do Albert Einstein, né? Normalmente, a maioria dos jogadores de São Paulo que sempre tem algum problema, alguma coisinha, são direcionados ao Albert Einstein. Então é um caso onde o São Paulo não conta mais com o Luiz Gustavo para essa temporada, essa que é a verdade. Porque é uma situação onde não dá para contar com o atleta, não tem qualquer previsão, prognóstico, expectativa, absolutamente nada. Então o São Paulo está nessa questão priorizando a saúde do atleta, tentando dar total apoio e suporte para ele, para os seus familiares nesse momento, porque é um caso onde, neste momento, ele está estável, está tudo certo, ele está internado e vai ser acompanhado nos próximos dias para entender, fazer novas avaliações e entender qual foi esse grau, se foi mais um susto ou se de fato vai ser algo que vai precisar de um tratamento um pouco mais complexo. Então, o Luiz Gustavo, que já tem, né, uma idade avançada, inclusive esse ano a pretensão dele era que fosse o último ano da sua carreira, ele iria se aposentar ao término desta temporada, ou vai se aposentar, a gente não sabe como é que vai funcionar essa questão da carreira do Luiz Gustavo, mas fato é que desde já a gente aqui no canal deseja todas as boas energias para o Luiz Gustavo, que não seja nada, que tenha sido só um susto e que logo logo ele esteja 100%. Se vai voltar a jogar é um outro caso, é uma outra questão. O importante é o Luiz Gustavo sair dessa intacto e sem qualquer sequela, porque, repito, o caso do Luiz Gustavo é muito sério, independentemente da qualidade do jogador, se você gosta ou não do Luiz Gustavo como jogador, é importante você mandar sua energia positiva para ele, para que ele saia dessa situação, porque de fato é algo que causa uma preocupação bem grande ali nos bastidores. E aí fica a questão, com o Luiz Gustavo nessas condições, né, não podendo contar com ele para o restante da temporada, porque é um caso, é uma incógnita toda essa situação do atleta, que é um caso de saúde. O que o São Paulo vai fazer no mercado? O São Paulo vai buscar? Vai subir mais alguém? Como é que o São Paulo planeja? Primeiro ponto é de se trazer que
foi um caso muito pego de surpresa. A gente até conversou com algumas pessoas no sábado para entender, e eles mesmos ainda estão nessa situação sem saber o que fazer ainda, mas já temos alguns caminhos. Primeiro ponto, completamente descartada a possibilidade do Lisieiro, por exemplo, ser reintegrado e poder jogar. O São Paulo não conta com ele, já planeja de fato que ele seja um alívio na folha salarial no meio do ano quando acaba seu contrato. A outra opção é o Luan, mas o Luan não está inscrito ainda, por exemplo, na Libertadores. No Brasileirão ele pode ser inscrito até o dia 13 de setembro, então há tempo hábil. Porém, ele está passando ainda por um processo de readequação, está treinando com o grupo, ainda não tem uma previsão de fato do Luan acabar tendo oportunidades. O mercado de transferências internacional vai só para o meio do ano. Então, para agora, o que tem é uma janela doméstica, que vai até o dia 11 de abril, onde podem ser feitas as movimentações de jogadores que estão livres no mercado ou de jogadores que disputaram o estadual. Em um primeiro momento, o São Paulo não vê no mercado a possibilidade da chegada de um jogador que chegue para ser titular, porque o São Paulo não quer mais contratar jogadores que vão fazer uma composição de elenco. O São Paulo quer, de fato, contratar os jogadores que tenham capacidade para serem titulares. Foi assim com o Enzo Dias, foi assim com o Wendel, foi assim o Cedric, acho que é um caso um pouco mais diferente, mas foi um acaso. E o próprio Oscar, que são jogadores que, de certo modo, de diferentes maneiras, eles acabaram chegando para serem titulares. Então o São Paulo não entende que não vai ter essa opção de volante no mercado com essas condições. Então vai ter que fazer o quê? Esperar a janela de transferências do meio do ano e fatalmente tentará mais uma vez a chegada do Thiago Mendes. É um nome que o São Paulo vai tentar de novo, vai tentar buscar, vai tentar encontrar uma engenharia financeira para que o salário que ele quer e as luvas que ele quer, que o São Paulo consiga bancar dentro da sua reestruturação financeira sem estourar o limite orçamentário, porque tem que cumprir todas as questões por conta do FIDIC. Inclusive, o São Paulo tem cumprido até aqui, né? Os 3 primeiros meses do São Paulo foram de cumprimentos dessas metas do FIDIC, e a tendência é continuar assim. Então o São Paulo tentaria, né, essa engenharia para buscar o Thiago Mendes ou, quem sabe, algum outro nome no mercado, mas entende que a janela internacional só ali que o São Paulo vai conseguir um nome desse cacique. Então, por enquanto, é Alisson de primeiro volante, é tentar ressuscitar o Bobadilla, que nessa temporada não começou bem, e apostar também em algumas oportunidades no Negruce. É isso que o São Paulo tem, pelo menos nesse primeiro momento. Até chegaram 2 jogadores no Sub-20, o Diordney e o Matheus, só que eles ainda estão passando por uma readaptação ali do clube, então acabaram de chegar, estão se entrosando com o Sub-20. Então, em um primeiro momento, não conta-se com a possibilidade dos 2 atletas subirem, mas é claro, a depender, né, numa urgência, eles podem acabar pintando. Mas o São Paulo ainda tá meio complexo nessa situação do substituto do Luiz Gustavo. Falando da escalação do São Paulo, ou melhor, da provável escalação, a gente vai saber algumas questões. Até a gente apurou uma informação interessante em relação ao Calleri, a tendência dele realmente ficar no banco de reservas, do André Silva acabar tendo minutagem. O Calleri, ele tem tido algum cuidado físico desde aquela lesão lá no tornozelo, em 2023, custou um pouco a ele em relação na parte física, então ele deve ser preservado desse confronto contra o Atlético, até porque tem o André Silva que pode dar conta do recado, mas o Calleri vai para o banco, tá? O São Paulo, até por não ter muitas opções, já tem o Lucas fora, Oscar, Luiz Gustavo, já tem muita gente fora, todo mundo disponível no atual elenco profissional acabou viajando. Então ali todo mundo viajou, alguns devem ficar no banco. Deve ser quase que um time... acho que não vai ser um time titular, mas vai ser quase isso. A gente vai ter um Jandrei no gol, provavelmente uma linha com 3 zagueiros. Aí vai ter a questão do Ferrarese, Alan Franco e Arboleda, um deles pelo menos, no mínimo, devem descansar para a entrada de Sabino ou Juan. Aí você tem os alas, né? Bem provável que Igor Vinícius e o Wendel voltem a esse time titular. Você tem no meio campo a tendência do Alisson começar a fazer a função de primeiro volante. E aí ficam 2 lacunas, né? Você vai colocar para fazer a dupla com o Alisson, o Bobadilla e ter o Marcos Antônio novamente na função de 10, que foi a que o Zubeldia testou contra o Sport, ou ele vai com o Marcos Antônio de segundo e apostaria no Alves, como esse jogador de articulação, de finalmente dar essa oportunidade, já que você não tem outro, você só tem apenas o Alves, de você utilizá-lo nessa função. É uma opção que o Zubeldia vai ter para esse confronto.
Ou uma outra opção seria o Marcos Antônio e o Luciano, né? Jogando num 3-4-3 ali, parecido como que foi no Allianz Parque, na fase de grupos do Paulista. Você poderia jogar com Alisson, os dois alas, Alisson, Marcos Antônio, e aí lá na frente o Luciano, o André, e aí quem sabe o Ferreirinha também, que acabou tendo algumas participações interessantes contra o Tajeres. Então, são algumas questões ali que o Zubeldia vai trabalhar sem Caleri. Acredito que o Luciano também deve voltar ao time titular. Acho muito difícil dele não ser titular nessa partida, já que ele jogou somente 20 minutos contra o Tajeres. Mas o Zubeldia deve fazer algumas mudanças significativas ali nesse time. Não deve mandar uma força totalmente alternativa, até porque o jogo é só na quinta-feira, então são 4 dias de diferença, e isso, um dia a mais, né, de domingo a quarta, você tendo esse um dia a mais faz muita diferença. Então a tendência é de termos o São Paulo com quase força máxima para pegar o Galo hoje, neste domingo, lá no estádio do Mineirão. Faz tempo, São Paulo não ganha no estádio do Mineirão desde 1991, cara. Eu não era nem nascido. Então desde que eu nasci, eu jamais vi o São Paulo vencendo o Atlético Mineiro no Mineirão, mas eu verei neste domingo, no dia 6. Pra gente fechar, bora destrinchar. É bem possível do Caleri não renovar o seu contrato com o São Paulo, e eu vou explicar algumas questões. Na sexta-feira, ele deu uma entrevista lá para a Fox Sports Argentina, falando da possibilidade de um curto prazo ele voltar para o futebol argentino, mais precisamente para o All Boys. E vocês vão lembrar, acho que há 2 anos eu falo a mesma coisa, que o Caleri só sairá do São Paulo para o All Boys, porque é o clube da família, é onde ele começou, ele tem muito essa questão de, cara, eu só sou o que eu sou graças à oportunidade que o All Boys me deu. Então ele pensa em voltar para o All Boys para jogar 2, 3 anos ali e depois sim acabar pendurando as chuteiras. E aí depois dessa entrevista, que ele falou também sobre o São Paulo, falou que tá feliz no clube, que quer de fato conquistar títulos ainda. E eu sempre falei para vocês aqui, o grande sonho acho que não é nem só de carreira, é de vida do Caleri, é conquistar uma Copa Libertadores com o São Paulo, por isso que ele sentiu tanto ali o confronto contra o Botafogo. Aquilo pegou bastante no psicológico do atleta. Mas aí a gente foi conversar com algumas pessoas, vocês sabem, né? Quando o assunto é o Caleri, a gente tem algumas fontes bem confiáveis em relação à carreira do jogador, e a gente foi conversar. De fato, hoje, e é importante trazer que isso é para hoje, tá? Isso pode acabar modificando, né, com o tempo, mas hoje o Caleri joga em 2025 com a camisa do São Paulo, cumpre o último ano de contrato em 2026, acabou o contrato em 2026, faz uma despedida, tchau, obrigado por tudo, todo aquele chororô, aqueles momentos de homenagens, porque ele é um cara que, querendo ou não, teve serviços prestados de uma maneira impactante dentro do clube, até inclusive fazendo gol de final de Copa do Brasil, sendo campeão. E aí depois ele iria pro All Boys para encerrar essa carreira, ficar 2, 3 anos. O All Boys é um time da família, a irmã dele inclusive tem uma proximidade lá com a torcida organizada, é o time da cidade, ele tá sozinho aqui na Argentina, ou aqui no Brasil, os familiares estão todos lá na Argentina, e o Caleri ele tem sentido um pouco de solidão, essa aqui é a palavra, ele tá sozinho aqui no Brasil porque os familiares todos estão lá. Essa lesão do tornozelo em 2023 custou um pouquinho, tá? Custou um pouquinho fisicamente do Caleri. Então, dificilmente ele vai ser um jogador que vai chegar com 37 anos atuando em bom nível. Então, existe essa sensação de que ele teria um pouquinho mais da carreira encurtada, jogar até os 35, 36 anos. Hoje ele está com 31, ele sairia do São Paulo com 33. E aí poderia ter 2 a 3 anos ali, podendo contribuir com o All Boys da melhor forma. Então, nesse cenário, nesse contexto todo, é bem possível, está sendo trabalhado essa possibilidade real do Caleri. Cumpre seu contrato em 2026, e aí depois vai seguir seu caminho no All Boys, tá? Não vai sair para Boca, para River, para Racing, para Estudiantes, para raio que o parta. Caleri só sairá do São Paulo para fechar esse sonho de jogar no All Boys e ser atleta profissional pela última vez. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Quero muito saber da sua opinião. Deixe seu palpite para hoje, tá?
São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo, eu tenho certeza que eu verei a primeira vitória do São Paulo no estádio do Mineirão. Um abraço para todo mundo, bom domingo, bom jogo. Amanhã às 7 horas da manhã tem vídeo novo. Até a próxima. Ah, lembrando, calma, parou. Live a partir das 2h40, 3 horas mais ou menos. A gente já vai estar ao vivo para trazer o nosso pré-jogo também. Um abraço, agora sim. Tchau, vou aproveitar o domingão.